E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Deixa eu acender aqui para ficar mais claro, né? Me ver aqui melhor. Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo de geografia. E basicamente a gente vai continuar vendo sobre a Europa, mas hoje voltado a um acontecimento e a formação de um bloco econômico chamado Comunidade dos Estados Independentes, ou a sigla CEI, né, ou CEI, para os que querem abreviar, tá bom? Então, o que é a CEI? Eu já posso dizer que é um bloco econômico criado, né, pela a Rússia, o país central, a Ucrânia e a Bielorrússia, né, ou Belarus, que foram os três países cujos, no fim da União Soviética, se juntaram e, para não perder a sua hegemonia com os ex-países socialistas, criaram aí esse bloco econômico, tá certo? Então, vamos lá, alguns dados da CEI, né? A CEI, ou a Comunidade dos Estados Independentes, foi criada aí no dia 8 de dezembro de 1991, certo? Só para a gente se situar no tempo aqui, vamos imaginar que 1991 foi o ano que a União Soviética caiu, né? A gente viu isso muito bem nas aulas passadas aí. A gente já falou muito sobre a queda da União Soviética. Inclusive, o Muro de Berlim, na Alemanha, vai oficializar o fim da União Soviética, né? De fato, certo? Então, só recapitulando, né? Algumas políticas de abertura econômica e política chamadas de perestroika e glasnost, né? Não deu certo e acabou levando a União Soviética para a falência, tá certo? Vamos lembrar que a União Soviética tinha a Rússia como centro e ao redor da Rússia nós tínhamos os países satélites que havia também, né, poder da Rússia neles e cada um tinha um representante da própria Rússia, tá certo? Com a queda da União Soviética em 1991, esses países ex-socialistas, eles se tornam independentes. As repúblicas são instauradas em alguns deles e aí acaba se tornando, né, uma ex-grande potência, né? Vamos lembrar da Guerra Fria, do período de enfrentamento da União Soviética com os Estados Unidos, tá certo? Então, recapitulando, a CEI, ou Comunidade dos Estados Independentes, é um bloco econômico formado, né, no ano de 1991 pelos três países principais, né, que se juntaram para não perder a sua hegemonia. Quais foram esses países? A Rússia, né, a própria Rússia, que era o país principal da União Soviética, a Ucrânia e a Bielorrússia, ou Bielorrússia, né, como pode ser chamada dessas duas nomenclaturas, pessoal, certo? Então que fique bem claro isso daí, tá certo? Bom, e aí você pode estar se perguntando o que seria essa hegemonia, né? Veja bem, hegemonia, pessoal, consiste na influência e no poder que o país ou tal bloco econômico causa ou impacta, né, sobre outras regiões, tá certo? Por exemplo, vamos supor a questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles possuem hegemonia muito forte, ou seja, os Estados Unidos possuem o seu poder e influência mundial muito forte, como era no mundo bipolar. Vamos lembrar, né, do mundo dividido entre socialismo e capitalismo, entre a própria União Soviética e os Estados Unidos. De um lado a gente tinha os Estados Unidos com o capitalismo influenciando, ou seja, colocando ali em prática a sua hegemonia, certo? Ou seja, o seu poder, né, a sua influência de poder em alguns países, principalmente os países ocidentais, certo? E lá do outro lado, né, no Oriente, a gente tinha
a União Soviética com a sua hegemonia, porém com os países, né, que estavam adotando o socialismo. E aí vamos lembrar que não ficava restrito a adesão desses blocos, né? A gente viu que países como Cuba e Venezuela, aqui na América Latina, aderiram ao comunismo, socialismo da União Soviética aí durante a Guerra Fria, tá certo? Bom, então a Comunidade dos Estados Independentes foi criada exatamente para manter uma certa hegemonia, um certo poder e influência sobre os países ex-socialistas, tá certo? Isso aí é um marco bem interessante. Por quê? Gente, vamos pensar, a União Soviética era uma das maiores potências, era a segunda maior potência do mundo, certo? E ela dominava países como a Letônia, Lituânia, né? A Geórgia, certo? Albânia, enfim, vários países que estavam ao redor da Rússia eram anexados à própria Rússia. Daí o nome União das Repúblicas, ou seja, dos países socialistas soviéticas, né? Que é exatamente a forma política e econômica que eles seguiam, né? O socialismo / comunismo, tá? Então, com o fim dessa União Soviética, foi importante e interessante para a Rússia manter a sua hegemonia, né? Só que como ela ia manter? Porque na União Soviética os países eram postos ali na marra. Eles eram anexados à Rússia na marra, certo? Ou seja, os caras entravam lá com intervenção militar e pegavam aquele território para eles. Com o fim da União Soviética e a libertação ou a independência desses países, isso acaba não sendo mais possível, tá? Então a Rússia ela tem que ver outro meio agora de não perder o seu poder, ou seja, não perder a sua hegemonia, tá certo? Então daí surge a ideia da Comunidade dos Estados Independentes, criado por esses 3 países, tá certo? Pouquíssimos países ex-socialistas não aderiram, né? Ou melhor, aderiram à Comunidade dos Estados Independentes, com medo da própria Rússia fazer o que fez antes, né? Vir com todo aquele imperialismo dela contra essas pequenas repúblicas, entre esses pequenos países, tá certo? Parte dos membros da Comunidade dos Estados Independentes estão localizados na parte da Ásia, ou seja, ali onde está localizado a Rússia, né? Então vamos imaginar o mapa da Rússia e alguns países próximos que fazem parte da União Soviética. Desculpa, da CEI, né? A gente fala tanto em União Soviética que acaba ficando aí no nosso imaginário, no nosso subconsciente. E aí a gente acaba falando, né, sem nem se sentir. Mas enfim, tá? Por exemplo, a Geórgia entrou na CEI em 1994, tá certo? Porém ela não ficou, porque lá na Geórgia existem 2 movimentos separatistas chamados de Abkhazia e Ossétia do Sul. São movimentos separatistas que querem se separar da Geórgia. E a Rússia ajudou, né, financiou como é que eu posso dizer? Deu suportes e apoiou, né, era essa palavra, apoiou esses movimentos separatistas da Geórgia. A Geórgia não gostou nada disso e acabou saindo da Comunidade dos Estados Independentes, tá certo? Como é que a Rússia conseguiu essa proeza, né, de manter-se com esses... conseguiu essa proeza, né, de ficar, né, não perder totalmente a sua hegemonia? Porque a Rússia
né, tinha um poder muito forte ali na Ásia e em toda a Europa Oriental. Bom, um simples fato. A Rússia, ela detém uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Se a gente for pensar, a Rússia e todo o norte da Europa está situado numa zona climática polar, de temperaturas baixas que no inverno fazem temperaturas abaixo de zero. A maioria das residências, ou melhor, todas as residências que ficam ali ao norte, elas precisam de gás natural para não só cozinhar, mas também para aquecer a sua casa. Olha que interessante. E se a própria Rússia, né, tem esse poder todo e os outros países não têm, ela vai usar isso como artifício de barganha, sim ou não? Né? Claro que sim. Então, até a própria Europa, muitos países da Europa, inclusive, dependem desse gás natural que vem da Rússia. Daí você vê, né, que foi um artifício, uma jogada de mestre que a Rússia utilizou-se para não perder totalmente a sua hegemonia, tá certo? E juntamente com a Ucrânia e a Bielorrússia, né, conseguiram anexar alguns países à comunidade dos Estados Independentes, tá certo? Então, alguns países que fazem parte da comunidade dos Estados Independentes, né, que inclusive algumas delas eram ex-repúblicas socialistas, né, ex-soviéticas, vamos dizer assim. Então, a própria Bielorrússia, a Ucrânia, que eu já falei para vocês, a Rússia, que é o foco principal, o Cazaquistão, tá certo? Cazaquistão, o Turcomenistão, o Uzbequistão, o Tadjikistão e o Kirguistão, certo? Esses países, né, que ficam ao sul ali da Rússia, eram também ex-repúblicas soviéticas e acabaram sendo aderidas, né, foram aderidas à comunidade dos Estados Independentes, né? Também cito a Armênia, que é um país também incluído, né, incluso a comunidade dos Estados Independentes, tá certo, pessoal? Então, são informações muito interessantes sobre a comunidade dos Estados Independentes, certo? Que vocês fixem esse conteúdo, tá bom? E lembrar, né, que essa CI vai substituir a ex-União Soviética, né? E foi uma jogada da Rússia de não perder a sua hegemonia com essas ex-repúblicas, né? Fazendo aí barganha com o seu gás natural, pois ela abastece aí não só a Ásia, né? Ali a sua região da Ásia, mas também regiões de quase toda a Europa, principalmente a Europa Oriental, né? Lembrar também que alguns países ex-socialistas eles não aderiram à comunidade dos Estados Independentes, né? Como eu falei no início da aula, com medo aí de novos ataques, né? Novas tomadas de terra. Estônia, Lituânia e Letônia, esses países, essas repúblicas, eles não aderiram ao bloco chamado Comunidade dos Estados Independentes. Pelo contrário, eles se anexaram à União Europeia, tá? Isso aí é um fato bem curioso, né? Eles ficaram com um pé atrás e, enfim, né, eles passam por esse embate. Tá bom, pessoal? Então, para não ficar muito longo, vou parar por aqui. Façam a atividade e a gente se vê na próxima aula. Tá certo? Dúvidas? Estou por aqui. Passa aí um zap e a gente conversa. Beleza? Valeu. Até a próxima. Tchau. Xixa.